Olá pessoal, a imprensa, pelo menos a imprensa do bem, está perplexa com a decisão aí do Tribunal Superior Eleitoral, que impôs restrições, né? Ou melhor dizendo, uma censura prévia à Jovem Pan, uma grande emissora aí, meio de comunicações sociais, que vem se destacando nos últimos dias ou nos últimos anos, né? Por sua imparcialidade, por sua visão global dos fatos, né, e ouvir o contraditório, algo que não é muito comum na grande mídia. Então a Jovem Pan, junto com seus milhões de seguidores, tem manifestado suas indignações, e eu também, claro, não poderia ficar de fora como ouvinte, né, aquele que assiste a Jovem Pan, tanto no rádio como no YouTube e por aí vai. E vejo realmente que o Tribunal Superior Eleitoral ele se dispôs a sair ou descer de ladeira abaixo, sem nenhum freio, sem respeitar o artigo 220 da Constituição, que garante, né, a liberdade de expressão dos meios de comunicações e dos cidadãos comuns também, né? E lá está garantido, né, e sem censura prévia, o direito de se manifestar, né, e constitui um direito fundamental, né, e precisa ser preservado, porque a liberdade de expressão é um dos marcos da democracia, podemos dizer assim, né? Não há democracia se não houver liberdade de expressão, em especial aos meios de comunicações. E realmente a coisa está muito fora de controle, né? A expectativa é muito grande. Os brasileiros estão, de modo geral, muito preocupados, porque nós temos sim um tribunal de exceção, aliás, 2 tribunais de exceção, que é o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Então, a quem recorrer, né, como diz o Rui Barbosa, quando a injustiça é praticada pelo judiciário, há sim a quem recorrer, né? Quem manda em situações como essa é um poder moderador, que não poderia deixar de ser as Forças Armadas, né? O próprio Ives Gandra Martins já se manifestou sobre isso, né? Ressaltando as Forças Armadas como um poder que pode exercer o poder moderador através lá do artigo 142. E eu particularmente fico preocupado porque até agora os nossos generais, né, que recebem seus salários ali no teto, né, dos salários dos contribuintes, eles não tomaram nenhuma medida para deter esses atos, né, podemos dizer assim, fora da lei, à margem da lei, ou sendo marginal, né, que está acontecendo já de algum tempo para cá, de alguns ministros, tanto do Supremo Tribunal Federal, assim como do TSE. Então, pessoas foram presas, né? Meios de comunicações foram restringidos, né? Bloqueados, as plataformas estão bloqueadas por determinação do TSE, do Supremo Tribunal Federal. Temos já presos, né? Refugiados, por exemplo, dos Estados Unidos, o Alan dos Santos. Pessoas foram presas, né? Lá atrás, a Sarah Winter, Roberto Jefferson, inclusive um parlamentar, né, Daniel Silveira. Então teve também o artigo 53 que foi atropelado, e teve o deputado Francisquini, deputado estadual do Paraná, que teve seu mandato cassado, né, por um comentário que ele fez, um comentário, não posso dizer nem infeliz, foi um comentário dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros da liberdade garantida na Constituição, sobre a questão das urnas, e usaram ele como boi de piranha, vamos dizer assim, e cassaram o mandato dele. Então a liberdade, normalmente ela é retirada de uma sociedade, de um grupo, de um povo, não é tirada de vez, ela vem aos poucos, vem pelas beiras. E essa nossa liberdade, ela vem sendo dissipada aos poucos. E aos pouquinhos, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, foram restringindo as nossas liberdades, e o sistema de freio não funcionou,
não é? Quando você vai descendo com o carro, numa ladeira, numa ribanceira, você precisa botar o pé no freio. Esse freio do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal, responsável por pautar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. E esse freio praticamente não existe, a correia quebrada, entendeu? O disco de freio de ré não existe. Então, podemos dizer que temos um poder, não é, no Brasil sem controle, não tem controle. E isso é bastante preocupante. E vejo com admiração, assim, eu como militar da reserva, terei 30 anos na Marinha do Brasil e com muito orgulho, mas que muito me decepciona ver os oficiais generais de forma omissas, silenciados, podemos dizer silenciados, sem tomar uma medida que venha dar à população uma segurança maior, de segurança nacional, uma segurança de cidadão, a garantia de cidadania que todo cidadão espera de uma Forças Armadas. Isso está intrínseco no slogan, por exemplo, do Exército, braço forte, mão amiga. Então é isso, a preocupação é grande. Os generais estão realmente devendo, e falo isso como militar da reserva, falo com tristeza, e seria bom se esses generais da ativa, que não têm a coragem, o que falta para eles, para defender a pátria, defender a população desta tirania que está levando o país a um sistema totalmente hostil, que é o socialismo, que já foi imposto em praticamente toda a América Latina. E aqui no Brasil tornou-se o último bastião. E podemos dizer, olha, por que aconteceu lá? Porque houve falta de atitude, seja da população, seja dos generais ou das Forças Armadas. Quando eu digo dos generais, porque os praças não têm esse poder de tomar decisões, de ação. Isso precisava partir do alto comando das Forças Armadas, precisa partir do chefe supremo das Forças Armadas, no caso, o presidente da República. Mas isso não tem acontecido. O tal relatório da apuração das eleições, apuração em paralelo que aconteceu, até agora o general Paulo Nogueira, Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa, não divulgou. Os ministros aí do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Tribunal de Contas da União, cobrou, porque eles querem logo esse relatório, um relatório afirmando que foi tudo bem, para que aconteça o mesmo problema que aconteceu no primeiro turno. A gente sabe que não foi uma eleição normal, a gente sabe que o Bolsonaro já ganhou essas eleições no primeiro turno, portanto a contagem ela não deu o resultado que corresponde à realidade das ruas, e isto realmente deve ser contestado. E não é só contestado pela população, é contestado pelo presidente da República, é contestado pelas próprias Forças Armadas, quando se questiona o sistema de apuração que não tem a devida transparência. Sabemos que o voto é secreto, mas, portanto, a contagem deve ser pública. E não existe contagem pública quando ela é feita por um programa de software de computador. Quem vai conferir? Não é possível isso, entendeu? Não é cabível aceitar ainda uma urna de primeira geração. Então é isso, pessoal, muito preocupante. Manifesto também minha indignação aí, porque é o maior canal por excelência que nós temos hoje, é a Jovem Pan, que nós podemos assistir, porque aí você ouve o contraditório, você tem o Augusto Nunes, mas de outro lado você tem a Amanda Clay, então sempre assim havendo o equilíbrio. De um lado tem o Josias, mas do outro tem o Paulo Figueiredo, tem o Guilherme Constantino, o Guilherme Fiuza, tem a Ana Paula Henkel. Então sempre a gente ouve os dois lados, algo que a gente não vê, por exemplo, em outras emissoras como a Globo, como o SBT, o Estadão, praticam verdadeira militância apenas de um lado, completamente parcial. Então é isso aí, pessoal. Esperamos aí que de fato tenha um desfecho, porque a gente vê com preocupação esperar acontecer o segundo turno. Eu sei que os patriotas têm feito bastante campanha para ganhar votos, para o Bolsonaro, para convencer os indecisos, para reduzir o número de abstenção,
mas vale salientar que nada adianta se o programa estiver lá já inserido a fim de, com um algoritmo, colocar o adversário em primeiro lugar, entendeu? Então, essa lógica, se for inserida lá nos computadores do sistema de apuração, o resultado sempre será aqueles que eles querem que dê. Então, esta é a grande preocupação, né? Então, vamos ver aí o que vai dar, mas a minha opinião pessoal particular é que as Forças Armadas deveriam agir como poder moderador. O presidente deveria, que é um presidente por excelência desde a nova república e tem todo o nosso apoio, mas ele deveria tomar esse ato de coragem, que era convocar as Forças Armadas e, por que não, intervir, afastar estes ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal que têm trilhado fora das 4 linhas da Constituição. A lei é para todos e eles estão fora da lei, né? Estão agindo à margem da lei, dando mau exemplo, causando instabilidade jurídica e colocando em risco o destino de uma nação. É claro que esta nação do bem é a maioria e esta maioria faz parte da cadeia produtiva. A gente pode incluir o trabalhador, desde aquele que se acorda às 5 da manhã e chega às 7, 8 da noite para garantir o seu pão de cada dia, para pagar seus tributos, seus impostos, que faz a máquina girar, para sustentar inclusive aqueles que não trabalham, que fazem apenas militância nos sindicatos, aqueles que ficam nas universidades ao invés de ensinar, fazendo militância e doutrinando. Quem sustenta essa gente é a classe, a categoria produtiva, é o trabalhador, é o agronegócio, que é a locomotiva do nosso produto interno bruto, é os comerciantes, são os caminhoneiros, são todos esses trabalhadores que pegam no batente. E este grupo de pessoas que se apropriaram de uma função pública e, pior ainda, por indicação política, não fizeram concurso, nem foram eleitos pelo povo, estão traçando o destino do país, né, para um abismo, à revelia da maioria da população absoluta, né? Então, todo o poder emana do povo, está no artigo 1º da Constituição. Precisamos fazer valer o artigo 1º da Constituição, mas para isso precisamos de atos de coragem, né, via institucional, porque o povo está desarmado. Se o país mergulhar numa guerra civil pós-eleições, fica muito difícil para o povo guerrear, lutar pelos seus direitos contra a milícia armada, contra facções criminosas, né, que estão apoiando, obviamente, claramente, um desses dois lados. Então a população realmente pede socorro e, se isso não vier a acontecer, poderá ter um desfecho muito triste no nosso país, assim como tivemos na Argentina, na Venezuela, para onde a Colômbia e o Chile está indo. Valeu, pessoal, um forte abraço a todos.